Cícero, nesse clássico diante do Corinthians, influencia de alguma maneira essa turbulência que o time tem vivido fora de campo, o time adversário, eu digo? E você acha que, de alguma maneira, uma classificação ou não do Corinthians contra o Grêmio na Copa do Brasil pode facilitar ou dificultar a vida do Santos no final de semana? Não, acho que, independente do jogo de quarta-feira deles, eu acho que não vai influenciar nada para a gente. Eu, no meu ponto de vista, eu vejo, lógico que todo mundo sabe que a equipe do Corinthians não vem passando um momento muito bom, mas, no meu ponto de vista, é uma equipe muito forte e equilibrada, que é sempre difícil de ser batida. E do lado de lá tem jogadores qualificados. É lógico que a gente tem que respeitar, mas é lógico que é um clássico que não vai ser fácil para a gente, mas também não vai ser fácil para eles. E a gente vai dificultar bastante para ver se a gente sai com esses 3 pontos aí. Cícero, o Santos vai para esse clássico com diversos fatores positivos. Vem de uma goleada. Essa é a primeira semana em quase 3 meses que vocês vão ter 5 dias para poder treinar. O Claudinei vai ter a oportunidade de repetir a escalação pela primeira vez desde que assumiu o time. Esses são os principais fatores, fora o que vem acontecendo no Corinthians. O Corinthians vai jogar no meio da semana, vocês vão estar mais descansados. De que maneira você acha que isso pode influenciar de alguma forma positivamente para vocês? Não, eu acho que esse descanso veio numa hora boa, né? Até antes do clássico, para você dar uma descansada a mais. Porque, se eu não me engano, agora não sei se foi 2 meses aí, ou até mais, tendo jogo sem parar. Às vezes é bom, eu gosto às vezes de jogar meio de semana, mas quando você começa já a ultrapassar 1 mês, 2 meses, então isso daí já fica meio cansativo já. Então essa semana é bom para a gente descansar, começando os trabalhos até hoje ali, fisicamente, leve, para a gente dar uma descansada e chegar inteiro no jogo. Futebol é dinâmico. Até a semana passada, o Santos parecia sem chance na Libertadores, pelo menos segundo o Dracena. O que você pensa? O Santos tem chance na Libertadores? Olha, eu procuro ir passo a passo. A gente sabe que não está tão difícil, mas também não está tão fácil. É uma pontuação ainda que o campeonato está afunilando, é uma pontuação em que você tem que primeiro encostar lá para depois você, nas rodadas finais, você pensar o que quer. Então, eu estou indo passo a passo. Se eu falar para você aqui que a gente vai para a Libertadores, eu estou mentindo. A gente tem que ir passo a passo e lá na frente, nas rodadas finais. A gente vê que tem condições de chegar, nós vamos brigar para chegar. Cícero, particularmente você vive um momento diferente na sua carreira, né? Não lembro se você estava tão acostumado, por exemplo, a fazer tantos gols. O seu artilheiro do Santos disparado, 19 gols. Queria que você falasse justamente sobre isso, né? Você acredita que é o melhor momento da sua carreira de uma forma geral, tanto como goleador, apesar de você não ser homem de frente, como de uma forma geral, você está jogando praticamente todos os jogos na temporada? Como é que você vê esse seu momento em comparação com outras passagens suas? As minhas outras passagens, no meu ponto de vista também foram umas passagens muito boas. Em todos os clubes que eu passei, sempre... lógico que não é minha função, mas sempre fiz alguns gols e tive bons momentos também, assim, ganhando título, tendo uma grande fase. Mas é lógico que essa desse ano está sendo uma coisa muito especial para mim, porque além dos gols estar saindo, eu sinto que fisicamente eu estou bem para estar fazendo o meu trabalho ali. Então, eu sou jogador bem focado e é lógico que às vezes as coisas não saem da maneira que a gente imagina, mas esse ano eu sempre preocupo também com a minha regularidade, uma regularidade de médio para alto, porque quando você não joga tão bem, você não pode abaixar tanto. Então, com certeza, esse ano aí está sendo a melhor fase da minha carreira. Ô Cícero, ainda sobre esse assunto, dá para a gente colocar que o fato do Montijo muitas vezes não ter atuado e você ser o substituto número 1 ali, quando o Claudinei precisou de um jogador para atuar mais à frente, você era o cara que fazia, né, essa função, e até com o Montijo em campo atuando mais enfiado como um falso centroavante, você é o que chega ali mais próximo da área. Isso aí colaborou para sair tantos gols numa temporada? E uma segunda pergunta, o Claudinei te comparou aqui com o Paulinho, ex-Corinthians e Tottenham. Queria saber se você concorda com essa comparação e no que vocês
tem ali de semelhantes no futebol? Sobre a comparação, eu me vejo... você vê que esse ano aqui eu comecei jogando e a maioria dos meus gols foram jogando de segundo volante ou até terceiro volante ali. Desde a época do Muricy já, eu vinha fazendo um terceiro homem, que a gente jogava no losango, eu fazia pelo lado esquerdo. Eu acho que eu fiz mais gols vindo mais de trás ainda do que jogando com mais liberdade. Mas o Paulinho, ele tem uma característica, ele tem uma força física muito, muito grande, que você vê que ele tem facilidade para chegar na área do adversário. Lógico, o Ralf ficava muito ali e ele tem essa facilidade de chegar vindo de trás. Como eu também percebo que eu tenho isso, eu sei entrar num espaço que está vazio, além de ter o chute, tem o cabeceio, que isso às vezes acaba influenciando também. Então, eu sou assim, eu procuro entrar no espaço sempre que está vazio. Onde está aquele bolo ali, eu procuro entrar em outro que a bola, de repente, vai chegar naquele lugar. Eu acho que ele tem uma maneira de jogar até uma força física a mais do que a minha. E eu sou um jogador que, às vezes, eu tento vir mais por trás, organizando. Mas, sim, além dessa organização, eu tento chegar também bem perto da área também, porque até o Claudinei também me pede. Todos os treinadores sempre me pediu, por fato de chutar bem, de chegar bem dentro da área, de estar mais perto da área para fazer os gols. E em relação à liberdade, quando o Montijo machucou, eu fui um cara que eu cheguei para o Claudinei também, cheguei e falei que, além de eu estar querendo fazer o meu trabalho aqui, se for o melhor para a gente, para ajudar, eu falei com ele que fizesse uma função diferente, até um pouco mais adiantado, eu faria se ele tivesse precisando. E eu acho que está dando conta do recado até ali. Mas, lógico, que a gente sabe da qualidade do Montijo também, com a volta dele, acrescenta muito isso para mim também, porque eu venho um pouco mais na minha, até mais de trás. E, lógico, o Montijo é uma referência que fica dentro de campo, e com isso até que sobra mais espaço. Deu para explicar bem? Deu. Cícero, nesse clássico também marca o encontro de times que têm as melhores defesas, ou uma das melhores defesas, né, desse campeonato brasileiro. Até por essa regularidade defensiva que o Santos tem conseguido manter, né, embora nas partidas às vezes não consiga sempre a vitória, mas defensivamente isso é fato. Até vendo do outro lado do Corinthians, que não tem conseguido marcar tantos gols. Vocês conversam entre vocês que, se mantiver essa regularidade lá atrás, na frente, uma hora o gol vai sair e a vitória nesse clássico pode acontecer através disso? Não, isso daí às vezes acontece sim, às vezes a gente conversa ali. Que nem um exemplo, é um jogo contra o Inter. Você vê que estava até um jogo meio truncado, um jogo meio difícil ali, tanto para nós quanto para eles. E naquele apagão das luzes ali, até estava conversando ali com o Edu, com o Aranha, eu falei assim, segura lá que a gente vai tentar dar um jeito lá em alguma bola e tal, mas não deu. Mas o bom é que a gente está tendo essa consistência defensiva, porque começa desde lá da frente e vem aqui atrás, né? Porque é um sistema defensivo, tem que começar da frente. E quando vai lá também, o pessoal de trás tem segurado bastante, o zagueiro ali, o Aranha também está numa fase muito boa. E o bom é a gente achar esse equilíbrio. Quando não der para fazer 2, 3, que a gente faça um que eles segurem lá. Então, eu acho que o importante é a gente sempre estar somando os pontos. E a equipe do Corinthians, defensivamente, como eu falei, é sempre difícil de ser batida. Eu acho que é a melhor defesa, né, do campeonato. Mas a nossa também ali, eu acho que está por ali também, é a terceira, né? Então a gente mantendo isso daí e conseguindo ter uns aproveitamentos que a gente tem tido do meio para frente, eu acho que a gente tem grande chance de ganhar uma partida.